Tenta imaginar a frustração, tipo, a frustração real de alguém que passa 5 anos intensos na universidade. Uhum. 5 anos de muita relação, né? Exato. A pessoa domina mecânica dos fluidos, termodinâmica aplicada, uma legislação ambiental super complexa, química orgânica. Uma carga pesadíssima. Pois é, aí, com o diploma na mão, essa pessoa tenta assumir o gerenciamento de uma usina de reciclagem municipal, por exemplo. E escuta do governo que, legalmente, ela não tem permissão para fazer isso. É um banho de água fria. Total. E olha, esse é o paradoxo exato com o qual milhares de engenheiros ambientais no Brasil acordam todos os dias. E é um cenário que desafia qualquer lógica, sabe? Porque a expectativa da sociedade é que essa formação técnica de altíssimo nível, diga-se de passagem, seja o passe livre para resolver os problemas. Os problemas para os quais aquele profissional foi literalmente treinado para resolver. Precisamente. Mas no campo da engenharia ambiental, a titulação acadêmica esbarra numa infraestrutura burocrática que muitas vezes parece operar numa realidade paralela. Uhum. E o impacto disso, olha, não fica restrito a carimbos no escritório. A gente está falando de quem tem autoridade para impedir que uma barragem ceda ou que o lençol freático de uma cidade inteira seja envenenado. Caramba, é muito sério. E é exatamente por isso que o objetivo deste nosso mergulho profundo hoje é desvendar esse labirinto. É um labirinto e tanto. Demais. A gente vai cruzar dados de uma pilha de documentos aqui. Desde a fundacional Resolução 447, lá do ano 2000 do CONFEA. Que já tem um bom tempo. Pois é. Passando por manuais de fiscalização que são incrivelmente rigorosos, tipo o do CREA de Santa Catarina, até chegar a editais de licitação municipais e umas propostas mais recentes de socorro ao sistema. É fundamental colocar tudo isso na mesa. Sim, porque a ideia é entender por que a profissão que deveria ser, tipo, o escudo de proteção da nossa infraestrutura passa tanto tempo lutando no escuro só para provar que tem o direito de trabalhar. E o que torna essa análise tão vital para quem está ouvindo é que a área ambiental deixou de ser aquele nicho, sabe? Aquela coisa isolada. Aquela visão antiga do pessoal abraçando a árvore, né? Exato, isso já era. Com a pressão das métricas ESG nas corporações e a urgência climática global, a engenharia ambiental se tornou pilar central da sobrevivência econômica e física das cidades. Com certeza. Mas, para entender como o sistema tenta gerenciar esses profissionais, a gente precisa olhar para as engrenagens da legislação, a base dessa profissão. Então, vamos começar por aí. A raiz documental dessa história toda atende pelo nome de Resolução 447. De setembro de 2000. Isso, publicada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o famoso CONFEA. O que ela diz exatamente? Então, o texto diz que o engenheiro ambiental tem atribuições para, abre aspas, administração, gestão e ordenamento ambientais e monitoramento e mitigação de impactos, fecha aspas. Lendo assim, parece que a norma entrega a chave do mundo na mão do profissional, né? Nossa, parece um escopo gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, a linguagem é tão genérica que não detalha como isso acontece na prática do dia a dia da engenharia. É muito vago. E existe um mecanismo estrutural por trás dessa falta de especificidade. Ah, é? Qual? Os documentos de análise de atribuições do CREA de Santa Catarina explicam bem o porquê disso. A legislação precisou adotar esse tom quase abstrato, porque a engenharia ambiental no Brasil não é uma linha de montagem padronizada. Como assim? Com base no bioma e nas necessidades econômicas da região delas, certo? Perfeito. O que faz todo sentido físico. Claro. O desafio de um engenheiro no meio da floresta amazônica é drasticamente diferente do desafio de alguém trabalhando no polo industrial de São Paulo, por exemplo. Precisamente. Em algumas regiões com uma vocação mais agrícola, o currículo puxa a carga horária para o lado da agronomia. Treinando o profissional para lidar com recuperação de vegetação nativa, esse tipo de coisa. Isso, e degradação de solo por defensivos agrícolas. Já em polos fabris, a grade mergulha fundo na engenharia química. O foco vira tratamento de efluentes industriais altamente tóxicos. Entendi. E imagino que tenham cursos mais focados na parte civil também. Sim, os que pendem para a engenharia civil e sanitária. O foco deles é o saneamento básico urbano, escoamento de esgoto, estabilidade de aterros domiciliares e por aí vai. Cara, sabe o que isso me lembra? É quase como a criação de um personagem num jogo de RPG. Como assim? Explica essa analogia para quem está acompanhando.
É tipo assim, o título engenheiro ambiental impresso no diploma é apenas a classe básica do personagem. Ah, tô entendendo. Mas as habilidades reais, as ferramentas que esse engenheiro pode usar no mundo real, dependem inteiramente da árvore de talentos que ele escolheu durante a faculdade. Que seriam as disciplinas cursadas? Exatamente. E o mestre do jogo, que seria o Conselho Regional, o CREA, só libera o uso daquela habilidade se houver a comprovação de que o treinamento específico foi feito. Ter o diploma não significa que o mapa inteiro está desbloqueado. Olha, essa analogia do RPG ilustra muito bem a ideia de customização. Mas tem uma ressalva importante aí. Qual? Num jogo, as regras para desbloquear uma habilidade são claras desde o início. Você sabe o que precisa fazer. Geralmente tem um tutorial, né? Pois é. Mas na realidade do sistema Confea-CREA, o engenheiro muitas vezes conclui a sua árvore de talentos só para descobrir que o conselho usa um livro de regras diferente. Nossa, isso deve dar uma dor de cabeça enorme. Dá mesmo. A universidade capacita, entrega o conhecimento. Mas é o Estado, através do CREA, que habilita legalmente. Eles assumem o risco perante a sociedade. Faz sentido. E os conselheiros são muito rígidos ao diferenciar um conhecimento formativo de um conhecimento puramente informativo. Essa diferença entre formativo e informativo é fascinante. Um material nosso aqui traz uns exemplos físicos de como o conselho barra certos avanços. Quais exemplos chamaram a sua atenção? A decisão plenária 3723 de 2003, por exemplo, se o profissional quiser assinar o gerenciamento de resíduos químicos na área da saúde, tipo lixo hospitalar, material infectante, ele precisa provar que teve uma carga horária densa e pesada de química. Não adianta mostrar que leu um capítulo sobre isso numa disciplina eletiva. Nem pensar. Outro caso é a decisão 0464 de 2007 sobre contenções e obras de terra. Para projetar um muro de arrimo, a grade curricular tem que ter mecânica dos solos, fundações e resistência dos materiais. E a justificativa física para isso é totalmente negociável, né? Com certeza. Imagina o risco. Um muro de arrimo mal calculado por alguém que teve apenas noções informativas de mecânica dos solos não é um errinho de papelada. É uma estrutura de toneladas de terra e concreto. Que pode desabar em cima de uma comunidade numa chuva forte. Exato. Ou pensa no lixo hospitalar. O manejo incorreto significa que seringas contaminadas e patógenos podem ir parar direto no lençol freático que abastece as torneiras da região. É um perigo absurdo. O rigor da carga horária formativa atua como um mecanismo de defesa da vida humana mesmo. Garante que o embasamento matemático e químico exista antes do carimbo bater no papel. Certo, tô super de acordo com a segurança. Mas olha só o paradoxo. Se o Conselho Regional detém as chaves das atribuições baseadas nessa análise minuciosa do currículo, o que acontece quando esse engenheiro tenta competir no mercado real por um contrato público? Aí o choque é imediato. Ele bate num muro de concreto institucional. É aí que a gente entra no campo de batalha burocrático. A engenharia ambiental foi classificada dentro da modalidade civil do sistema Confea, certo? Isso mesmo. Isso imediatamente cria um sombreamento, uma disputa de território com os engenheiros civis e os sanitaristas. É uma briga por espaço. E além disso, tem a Resolução 198 de 2004 do Conselho Federal de Química, que também abre as portas para registrar esse mesmo profissional dependendo da grade. É a receita perfeita para paralisia. O engenheiro vira um peão numa disputa jurisdicional entre conselhos diferentes. E para entender a gravidade disso na vida real, tem aquele caso do edital de Pedro de Toledo. Ah, o pregão presencial 05 de 2019. Esse caso é muito emblemático. Sim, a cidade precisava licitar serviços básicos de coleta e gestão de resíduos sólidos. O senso comum diria que o engenheiro ambiental é a figura perfeita para isso, né? Qualquer um pensaria isso. Mas aí, o edital exigiu expressamente que o responsável técnico da empresa vencedora fosse um engenheiro sanitarista ou um tecnólogo em química ambiental. Eles simplesmente bloquearam o engenheiro ambiental de uma licitação sobre gestão de lixo. Lendo isso nas fontes, a confusão é instantânea. Demais. Por que uma prefeitura faria isso? O que levou uma empresa chamada Stericycle até que impugnar o edital, montar uma defesa jurídica gigantesca e buscar no Tribunal Regional Federal, o TRF4, um mandado de segurança. É um desgaste desnecessário.
E o tribunal teve que declarar com todas as letras que o engenheiro ambiental tem direito líquido e certo de executar projetos de aterro sanitário. Gente, não é completamente contraproducente que o sistema exija a decisão de um juiz federal para atestar que alguém com ambiental no título pode tratar resíduos? Parece um absurdo completo, mas a resposta para isso está na linha do tempo das leis brasileiras. A prefeitura não bloqueou o engenheiro por malícia, sabe? Não. Foi por quê, então? Foi por uma cegueira burocrática que a gente herdou. Quando a empresa Estericiclo foi se defender, teve que rebater argumentos baseados na Resolução 218. Resolução 218. De que ano? Esse é o detalhe crucial. É de 1973. Mentira! 1973? A profissão de engenharia ambiental nem existia no Brasil nessa época. Exatamente. A primeira graduação oficial e as diretrizes da área só foram reconhecidas pelo Ministério da Educação em 1994. Então, a base legal que dita quem pode fazer o que no saneamento do país foi escrita 20 anos antes da ciência ambiental se estabelecer como uma engenharia independente por aqui. Isso mesmo. Em 1973, o tratamento de água e de lixo era visto só como um subproduto da construção civil e sanitária. A lei foi cimentada nessa visão de mundo. Que loucura! Então, a burocracia de hoje tenta enquadrar uma ciência interdisciplinar supermoderna dentro de umas gavetas criadas há meio século. E aí o fiscal da prefeitura olha para a regra de 73, não encontra a palavra engenheiro ambiental e, para não ter dor de cabeça com o Tribunal de Contas, simplesmente barra o profissional. É um vácuo legal. Isso força esses engenheiros a passarem a carreira inteira em tribunais só para justificar a própria existência. É desgastante só de ouvir. E como essa miopia legal da década de 70 interage com o mundo físico moderno? Porque a gente viu nos documentos que as trincheiras da fiscalização são intensas. São pesadíssimas. O Manual da Câmara Especializada de Engenharia Civil do CREA, de Santa Catarina, que já está atualizado para 2025, é muito revelador. Ele dita as regras do jogo nas ruas, né? E a postura do fiscal não é nada antiquada pelo que li, é implacável. Completamente. Mas a lista de exigências traz uma verdadeira sopa de letrinhas. Eles cobram ARTs, que são as anotações de responsabilidade técnica, para EIARA, planos de controle ambiental, PGRSS. Espera, vamos traduzir essa sopa de letrinhas para o mundo real. O que exatamente tudo isso significa fora do papel? Significa a diferença entre a preservação e a catástrofe. O fiscal não pede essa sigla só para cumprir tabela. Me dá um exemplo prático. Um EIA-RMA, por exemplo, é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente. Isso é, na essência, um modelo preditivo gigantesco. Tipo uma simulação do que vai acontecer? Exato. Antes de uma escavadeira mover terra para construir uma rodovia ou uma hidrelétrica, o engenheiro ambiental precisa calcular e provar matematicamente que a obra não vai desviar cursos d'água ou extinguir a fauna local. Nossa, é uma responsabilidade brutal. E aquele PGRSS? Esse é focado em hospitais. É o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. É o protocolo físico de engenharia que garante que uma bolsa de sangue contaminada com o vírus letal seja encapsulada, transportada e incinerada a temperaturas precisas. Sem nunca entrar em contato com o esgoto da cidade? Perfeito? E a abrangência territorial dessa fiscalização é imensa, né? O manual detalha que esses inspetores entram em construtoras desmatando encostas, indústrias operando caldeiras, portos com risco de vazamento, aeroportos. Tudo que tem impacto significativo. E o artigo 13 da Lei 5.194, de 66, entra rasgando aqui. Se qualquer um desses projetos for apresentado por leigos ou por profissionais sem habilitação, a infração é imediata. E sabe o que isso faz? Destrói de vez aquele estereótipo romântico da área ambiental. Verdade. A engenharia cobrada em campo não tem nada a ver com apenas observar a natureza. É a aplicação rígida da termodinâmica para instalar filtros industriais que impedem chuvas ácidas. É o uso de mecânica dos fluidos para dimensionar uma estação de esgoto para 500 mil pessoas. É engenharia pura e pesada aplicada à mitigação de riscos estruturais. Sem tirar nem pôr. O que nos traz de volta ao núcleo do nosso paradoxo.
O mundo físico exige a presença desse engenheiro. A fiscalização em campo multa pesadamente quem tentar operar sem a precisão matemática deles. Mas, nos bastidores, a infraestrutura legal amarra as mãos da categoria, tratando eles quase como profissionais de segunda classe, por causa de textos da época que a internet nem sonhava em existir. É um sistema operacional cheio de falhas, né? Cheio de glitches. Bem isso. Eles funcionam como o verdadeiro sistema operacional, traduzindo o hardware da construção civil para o firewall das leis de proteção da natureza. Mas os bugs estão dificultando o processo. Um sistema que sofre conflitos diários de código. E o desgaste econômico gerado por isso é brutal, viu? Posso imaginar. Dinheiro público escorrendo pelo ralo. Exatamente. Obras de saneamento urgentes que poderiam levar água tratada para comunidades carentes ficam paralisadas durante meses. Tudo porque a assinatura do engenheiro que projetou a rede não é reconhecida por um analista municipal que interpreta a regra de um jeito diferente. É de cair o queixo. A ineficiência institucional não prejudica só o profissional, ela sangra os recursos públicos e atrasa o desenvolvimento de infraestruturas que são vitais. É um efeito dominó terrível. Mas vem cá, diante dessa máquina quebrando as próprias engrenagens, existe alguma tentativa real de atualização? Sim, existe. E essa é a luz no fim do túnel. Ah, os documentos indicam isso. A última peça do nosso quebra-cabeça é aquela proposta CP número 38 de 2023. Articulada pelo Colégio de Presidentes do Sistema Confea-CREA. Isso. O que significa esse documento na prática? É meio que uma confissão oficial de que a estrutura de hoje não se sustenta mais. É o reconhecimento explícito da obsolescência do sistema. Essa proposta nasceu da pressão das bases da região sul e ganhou tração nacional. O alvo é muito claro: revogar e substituir a Resolução 310 de 1986 e aquela genérica 447 do ano 2000. Já não era sem tempo, né? E qual é o diagnóstico que eles fazem? É bem cristalino. Eles apontam que as normas antigas nem sequer usam a nomenclatura correta exigida pelo mercado moderno. O exemplo mais gritante no texto é a relação com a Lei do Saneamento Básico, a Lei 11.445, de 2007. Bem lembrado. Essa lei estabeleceu que o saneamento básico no Brasil engloba 4 infraestruturas: distribuição de água, coleta de esgoto, drenagem urbana de chuvas e manejo de resíduos. Exato. Mas as resoluções do CONFEA ignoram essa estrutura, porque foram redigidas décadas antes. Então, a proposta 38 é literalmente um patch de atualização de software tentando forçar a burocracia a falar a língua do mundo real. Um patch indispensável que está chegando com atraso de décadas. E a matemática humana por trás dessa urgência é assustadora. Como assim matemática humana? O documento usa dados do EMEC para mostrar que o sistema hoje engloba quase 400 cursos universitários na área ambiental e sanitária. Nossa, é muita coisa. Isso se traduz em mais de 35.500 profissionais devidamente registrados. É uma força de trabalho intelectual massiva que está sendo consumida por infindáveis conflitos administrativos. Dá para imaginar o esgotamento desse pessoal. Milhares de mentes treinadas para resolver crise hídrica e poluição, gastando horas em filas de conselhos de biologia, química ou do CREA. Emitindo certidões. Só para provar que a grade curricular permite assinar um estudo de drenagem. A proposta, então, promete entregar segurança técnica e jurídica, não inventando nova profissão, mas desenhando com clareza os limites do que eles já fazem. É sobre oficializar a realidade. E a importância material dessa modernização ultrapassa muito a questão corporativa, viu? Explica mais sobre isso. Pensa bem, o Brasil enfrenta uma realidade física onde milhões de habitações não têm acesso a redes de esgoto, lixões a céu aberto que contaminam o solo e geram gases de efeito estufa ainda são uma realidade persistente em muitos municípios. Uma realidade criminosa, para ser sincera. Exatamente. Quando a burocracia paralisa a atuação dos engenheiros mais capacitados para projetar soluções, o Estado está, na prática, conspirando contra a saúde pública.
Impedir uma estação de tratamento por preciosismo legal da década de 80 é uma falha governamental gravíssima. Concordo em gênero, número e grau. E costurando todas as pontas da nossa investigação de hoje, a imagem que emerge do engenheiro ambiental é a de um profissional no meio de um fogo cruzado. Fogo cruzado total. De um lado, universidades formando profissionais com alta carga formativa, prontos para calcular estabilizações de solo e fluxos de poluentes. Do outro, uma fiscalização severa em 2025, exigindo que o mundo corporativo não destrua os ecossistemas. E punindo duramente a falta de técnica, não esqueça. Sim. E, no meio de tudo isso, um sistema de atribuições da década de 1970 que fecha a porta na cara desses especialistas toda vez que eles tentam comandar uma obra de saneamento. É o retrato de uma transição muito dolorosa. Essa proposta de modernização tenta corrigir essa distorção. Ela tenta garantir que o conhecimento técnico validado nas universidades seja o único critério para atuação. Acabando com os vácuos legais que só servem para criar reserva de mercado ilusória, né? E que só prejudicam a infraestrutura pública, no fim das contas. Isso abre espaço para uma reflexão crucial para quem está acompanhando a gente. Algo que as entrelinhas dos manuais não dizem abertamente, mas que fica evidente quando a gente olha pela janela. Qual reflexão? A gente passou esse tempo todo analisando a luta de uma classe inteira, gastando anos em disputas em tribunais, só para o Estado reconhecer o óbvio, que o engenheiro ambiental pode planejar a drenagem de uma rua ou o lixo de uma cidade. O sistema precisou de 30 anos para tentar digerir problemas básicos de saneamento. É uma constatação que acende um alerta vermelho sobre a resiliência institucional do nosso país. Exatamente. Se uma engrenagem burocrática é tão engessada que entra em colapso tentando decidir de quem é a assinatura num projeto de aterro padrão, como é que essa mesma estrutura vai conseguir responder à velocidade dos eventos climáticos extremos que já estão mudando a nossa geografia? Essa é a grande pergunta. Quando um volume de chuva sem precedentes ameaçar varrer uma bacia hidrográfica inteira, a natureza não vai enviar um ofício aguardando a publicação de uma nova resolução no Diário Oficial. Com certeza não. O desafio físico que a gente tem pela frente exige respostas em tempo real. E a resposta institucional à altura não vai vir de manuais escritos por quem achava que a preservação ambiental era só um anexo da engenharia civil no século passado. Vai depender da nossa capacidade de liberar esses especialistas para projetar infraestruturas resilientes agora, imediatamente, sem serem sabotados por interpretações jurídicas obsoletas? O mundo lá fora parou de operar em caixinhas separadas há muito tempo. Falou tudo. A complexidade do ambiente físico de hoje exige integração, agilidade e o reconhecimento lógico de quem dedicou a vida a estudar como consertar as coisas quando elas quebram. Que essa nossa análise sirva de incentivo para que a observação crítica das leis que moldam as nossas cidades seja uma prática constante de todos nós. Até o próximo mergulho profundo.